Uma boa relação amorosa pode dar um bom casamento, mas nem sempre dar uma boa literatura. É uma das coisas que se aprende na leitura do livro O Ninho, de Betânia Pires Amaro, ganhadora do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, Prêmio Sesc de 2023. E ela busca exatamente o cerne das tensões, das relações familiares, para falar de um mundo que não está desordenado. Ele segue um caminho normal, porque as pessoas é que criam esses conflitos e que convivem com esses conflitos buscando escondê-los, quando, na verdade, a revelação talvez seja o grande caminho. E é desses descaminhos que se faz a literatura de Betânia Pires Amaro. Betânia, é o seu livro de estreia, né? O Ninho ganha o Prêmio Sesc de Literatura 2023, mas você tem uma relação muito curiosa com as oficinas literárias, né? Você participou de várias oficinas literárias, né? Como é que foi essa experiência porque é uma experiência de troca de informações, né? Quer dizer, como é que se dá essa experiência? Olha, para mim foram experiências assim muito enriquecedoras, né? Na medida em que eu venho do direito e não tinha muito assim com quem compartilhar, seja impressões sobre literatura de ficção ou sobre escrita criativa. Então, nas oficinas, não apenas eu passei a ter esse direcionamento para que eu pudesse ler de uma forma mais próxima ali do que a Francine Prose chama de ler como um escritor, né? A gente passa a ficar mais atento às técnicas, aos recursos que foram utilizados. Sempre gostei muito de ler, mas não tinha esse olhar assim mais voltado para a escrita criativa, que foi algo que as oficinas me proporcionaram. E principalmente me deram a oportunidade de fazer parte dessa comunidade mesmo de escritores, ter com quem trocar textos para que a gente pudesse debater, criticar os textos uns dos outros. Então, tudo isso foi fundamental assim, para o meu processo criativo, principalmente esse feedback de professores, de colegas. Na medida em que eu ia escrevendo os contos, eu conseguia ter uma boa noção ali do que eu estava conseguindo passar, do que eu não estava conseguindo passar, algo que se a gente faz sozinho é muito mais difícil, né, de a gente ser muito preciso naquilo que vai atingir o leitor. Então, essa troca foi essencial para mim e devo aos cursos e oficinas que fiz, né, então, pela minha experiência, achei muito válido mesmo, foi maravilhoso. E a questão do Prêmio Sesc de Literatura? O prêmio é um prêmio emblemático, né? Porque é um prêmio que, pelo menos, tem a intenção de abrir carreiras, né? Quer dizer, como é que foi essa relação sua com o Prêmio Sesc também? Olha, foi uma surpresa, uma ótima surpresa, né? Receber o prêmio não é algo que a gente imagina na hora que a gente se inscreve. Sabemos que, enfim, tem uma multiplicidade aí de excelentes escritores no Brasil e novos escritores. Felizmente, o livro conseguiu tocar os jurados de uma forma especial e tive a alegria de receber a ligação, né, do Sesc sobre o prêmio. E desde então, realmente, o Sesc, junto com a Record, têm sido parceiros realmente na divulgação do livro, né, no lançamento, em todo o processo mesmo de publicação e agora esse ano de divulgação do livro. Então, é algo que mudou realmente a minha carreira, digamos, enquanto escritora, na medida em que é um concurso literário que permite uma profissionalização do escritor estreante, né? Eles não apenas te dão a publicação do livro, como também a oportunidade de viajar pelo Brasil, conversar sobre esse livro com os leitores, coloca o livro na mão de muitos leitores, que é o que faz a total diferença para um escritor. A gente escreve para ser lido, para que o livro se enriqueça com esse debate coletivo. A melhor parte realmente é ouvir a opinião dos leitores, as impressões. Às vezes a gente até se surpreende com alguma nova forma de enxergar uma determinada história, uma nova forma de
interpretar um personagem. Então, tudo isso vai compondo essa trama que forma realmente a experiência de leitura do livro. Eu tenho muito carinho pelo prêmio, já acompanhava desde antes como leitora, então fazer essa transição aí para escritora que foi premiada foi espetacular, assim, eu sou muito grata. O Ninho é um livro que é um livro de contos, são 15 contos, né? Onde você tematiza as relações familiares. É um livro bem dentro daquela tradição do livro de contos, que ele mais ou menos tematiza né, um determinado assunto e busca, né, ver as várias possibilidades daquele assunto dentro das várias histórias, dos vários enredos. Como é que foi a construção desse livro? Ele já foi pensado assim? Esses contos foram surgindo? Como é que foi esse processo de criação mesmo? Olha, surpreendentemente, o projeto inicial ia ser um livro de contos curtos de humor. E acabou se transformando completamente à medida que eu ia escrevendo. Eu fui percebendo que temas ligados à família e à maternidade em especial, temas que realmente eram trabalhados pelo ponto de vista de mulheres, acabaram dominando as minhas histórias. Então foi algo que me dominou de certa forma e eu fui percebendo a recorrência dessa temática nas minhas histórias e pensei, não, vou mudar o projeto, agora vai ser um projeto realmente focado em relações familiares, que sempre foi um tema que me fascinou, né, enquanto leitora, enquanto ser humano. Então eu tinha bastante assim, vontade de escrever algo focado realmente na experiência feminina dentro das famílias, né? Durante a pandemia, por exemplo, a ideia de que o lar muitas vezes não era tão seguro para as mulheres, muitas vezes dentro de casa que elas sofriam realmente violências maiores, abusos maiores. Muitas vezes essas mulheres também cometem abusos e violências contra suas filhas, muitas vezes sem perceber, inclusive, por repetir padrões familiares dos quais elas nem sempre têm consciência. Então, isso foi algo que eu quis passar nas minhas histórias, que as personagens tivessem pontos cegos que o leitor pudesse perceber, mas a personagem não percebia. Então, ela não enxerga determinados padrões de comportamento dela, ela não enxerga que determinados atos são tóxicos e que ela está repetindo aquilo que foi feito com ela. Então, mas o leitor, na hora que lê, ele percebe. Então, a ideia foi justamente trazer o leitor mais para perto dessas histórias, para que ele tivesse uma participação realmente bem ativa na interpretação e na conferência de sentido mesmo, aqueles conflitos, aquelas personagens, justamente porque é o tipo de experiência de leitura que eu gosto de ter, então foi o que eu quis trazer para o leitor. Por isso mesmo que, para mim, é tão gratificante escutar do leitor. Porque tudo foi pensado para ser uma experiência de leitura, realmente, pensando naquela pessoa que está ali do outro lado, em como ela vai receber essas histórias. Então, às vezes tem uns pequenos easter eggs que eu chamo, uma espécie de detalhes que estão ali um pouco escondidos, mas para quem é familiarizado com determinada temática, como de distúrbios alimentares, etc., isso permite ao leitor que ele pegue algumas coisas, se ele já for um pouco mais íntimo da temática, e se ele não for, ele também pode perceber ali que tem algo um pouco diferente, um pouco estranho, e sempre tentando uma abordagem que causasse esse estranhamento, né? Que não fosse mais do mesmo, digamos, porque às vezes a gente acaba... a armadilha maior é justamente poder surpreender o leitor que pega o nosso livro já sensibilizado com relação àquela temática, né? Porque quem vai ler um livro sobre protagonismo feminino, sobre experiências femininas dentro das famílias, já vai ser provavelmente uma pessoa que tem uma sensibilidade para essas matérias. Então, conseguir ainda assim surpreender esse leitor foi o objetivo, né? Agora, você sempre dá voz a essas mulheres, né? As narradoras sempre em primeira pessoa, sempre uma voz feminina. Por que era essa opção também? A maioria realmente é em primeira pessoa e na voz feminina, porque eu acredito que para a experiência que eu queria gerar,
a primeira pessoa era mais interessante do que a terceira. Eu precisava justamente que a personagem mostrasse determinados pontos cegos que ela não percebia que ela tinha. Então, na hora que alguém fala, muita coisa escondida naquela fala seria percebida pelo leitor. Algo que se eu colocasse um narrador em terceira pessoa, que fosse um pouco mais, a não ser que fosse um narrador realmente mais focalizado, mas eu achei mais interessante, e alguns contos eu cheguei a escrever em diferentes pessoas, mas achei mais interessante na primeira pessoa, justamente para enfocar que nem sempre o leitor pode confiar naquilo que a personagem está dizendo, nem sempre aquilo que ela está expressando corresponde à realidade, e nem sempre ela tem noção realmente do que está acontecendo ao redor dela. Muitos abusos e, enfim, experiências familiares relacionadas a comportamentos tóxicos entre mulheres não são percebidos tão claramente como tóxicos, né? Às vezes a gente se acostuma com eles. Então eu queria mostrar personagens acostumadas, que não se horrorizavam, que não se chocavam com determinadas atitudes dentro do seio familiar e deixar justamente que para o leitor avaliar se aquilo era algo digno de ser mais chocante ou não. Então, por isso, a primeira pessoa funcionou melhor na maioria dos contos. Eu tenho uma opinião, né, que é polêmica. Eu acho que Capitu não traiu Bentinho, pelo um motivo muito simples. O narrador não merece confiança, o Bentinho não merece confiança. Você não sentia ao escrever, um certo medo de que seus personagens não merecessem confiança? E de que forma você tentava driblar isso para tentar conquistar a confiança do leitor? Eu, inclusive, também acho que Capitu não traiu Bentinho, minha opinião polêmica também, que compartilho contigo, Maurício. Mas a ideia em muitos narradores era que justamente o leitor desconfiasse um pouco do narrador, porque às vezes a gente diz algo sobre nós mesmos para a gente mesmo, a gente constrói a nossa história, nós somos uma história contada dentro da nossa cabeça sobre quem nós somos. E essa história nem sempre corresponde realmente à realidade. E eu acho que está aí uma grande riqueza da literatura, que é permitir ao leitor decidir justamente o que corresponde ou não à verdade daquele personagem. Então, às vezes, para um personagem, determinada situação ou não é algo que vai trazer para ela claramente um desconforto, mas se o leitor, às vezes, pode interpretar por algumas atitudes dela que o desconforto existe e está sendo expresso de uma maneira mais indireta, de uma maneira subconsciente. Então, justamente criar esse ambiente de boa desconfiança, de margem para interpretação e de subcamadas dessas personagens é algo que eu quis fazer intencionalmente. Justamente para tratar as questões que são tratadas no livro com a complexidade que eu acho que elas merecem, justamente porque na vida determinadas questões realmente são mais sensíveis, elas pegam realmente vários pontos nossos que não estão ali, estão no nosso consciente imediato, às vezes nossas atitudes, intuições, fica tudo ali no plano da sombra, do que a gente não tem, assim, tanta intencionalidade, mas que quem convive conosco, quem nos conhece, no caso o leitor, na hora que conhecer essas personagens, eu espero que ele entre realmente na psique dessas mulheres e consiga formar suas próprias opiniões, justamente como se traiu ou não traiu, no caso, enfim, com as devidas adaptações, claro. A maioria de suas personagens, né, é natural, o conto ele exige isso, né? A famosa definição do Cortázar, né? A gente tem que vencer, né, por nocaute. Há uma certa curiosidade, uma certa dualidade, na maioria, pelo menos, dos seus personagens, que elas aparentemente estão sempre numa posição muito confortável e que ao longo da narrativa a gente percebe o extremo desconforto que elas têm. As relações homoafetivas, elas não são tão bem resolvidas como inicialmente parece, a relação dos certos esconderijos familiares também não é uma coisa bem resolvida. Os personagens masculinos, eles estão sempre, de certa forma,
alheios a histórias, né? Me parece muito... E não me parece que isso seja elementos muito comuns de uma narrativa, pelo menos da narrativa, digamos assim, realista da literatura atual. Como é que você enquadra esses seus contos? Como é que você vê esses seus contos dentro dessa perspectiva da literatura brasileira atual? Olha só, foi até interessante você falar essa questão dos homens, né? Em algumas primeiras versões dessas histórias, eu lembro que no primeiro conto, né, tem uma mulher que lida com vício em substâncias, né? E o marido dela, na primeira versão dessa história, era um marido um pouco mais negligente. Eu lembro que, na época, eu estava cursando a oficina de criação literária com o professor Assis Brasil, e eu lembro que ele leu e me falou, ai, mais um marido negligente, mais um marido abusador. E então, assim, eu passei a refletir sobre como realmente eu não queria colocar lados em preto e branco, realmente. Então, eu alterei totalmente, eu botei um marido que justamente tenta ajudar e não consegue ajudar essa mulher. E a ideia era que todos os conflitos tivessem, em sua maioria, centralizados em mulheres, porque justamente muitos comportamentos familiares pelos quais as mulheres passam, seja de ouvir de uma mãe que você precisa alisar o cabelo, que você precisa emagrecer, que você não vai caber naquele vestido, seja incentivando determinados tipos de distúrbio alimentar. Normalmente, muitos comportamentos desses se passam entre mulheres. Era isso que eu queria tratar no livro. Então, por esse motivo, os homens, de fato, eles estão ali um pouco mais à margem, com exceção de um dos contos que trata de abuso sexual. Mas, tirando isso, realmente o foco, e mesmo nesse conto do abuso sexual, a minha ideia era focar na experiência feminina, realmente, desses conflitos familiares. E sobre como, principalmente, é difícil escapar de repetir aquilo que as nossas mães fizeram conosco, que elas aprenderam com as avós, e de perpetuar determinados padrões familiares entre mulheres. Então, o objetivo foi mais ou menos esse. Na literatura brasileira, eu acho que nós temos grandes contistas que também exploram essa questão do feminino, a Giovanna Madaloz, por exemplo, que com o livro A Teta Racional foi uma obra de referência para mim. A própria Cíntia Moscovitch, da qual eu também fui aluna. Nós temos muitas, a Jarid Arraes, temos muitas contistas realmente que agora se debruçam sobre essas temáticas ligadas à experiência da mulher. Então, para mim é uma honra assim poder entrar nessa tradição, né, dessas mulheres que também já vieram aí abrindo esses caminhos e poder oferecer uma contribuição que espero seja algo que possa acrescentar, né, ao cenário literário brasileiro. Você citou aí contistas que são, assim, digamos, no bom sentido, freudianas, né? A culpa é da mãe. O Freud dizia isso, né? Tô dizendo, né? Mas há um aspecto curioso, porque o Ninho, ele me parece do ponto de vista assim, uma leitura mais sociológica do que social do livro, ele aponta para uma sociedade muito matriarcal, onde há uma predominância do matriarcado mesmo, né? Do domínio. Você chegou a, de certa forma, pensar nisso ou foi uma coisa que aconteceu de maneira natural nesses contos? Aconteceu de uma forma natural mesmo, foi um recorte. Eu diria que como se fosse uma fotografia em que você opta por focar numa parte que obviamente integra o todo, mas o recorte realmente foi esse, de mostrar determinados ângulos que eu acredito que, sendo mulher e fazendo parte de uma família no Brasil, muitas mulheres tiveram experiências semelhantes. Mesmo as que não passaram diretamente por determinada situação, elas nunca estão muito distantes dos conflitos que eu busquei trazer no livro. Então, ainda que não tenha acontecido diretamente com a gente, ou de uma forma assim muito próxima,
Aquilo sempre vai estar ali nos nossos amigas, sempre vai estar no medo de que aconteça conosco, nas diversas cautelas que nós mulheres temos que ter, inclusive dentro de casa mesmo, com familiares, em termos de imposição de limites, de termos que ficar atentas a determinados comportamentos, coisas que às vezes para um homem não são muito, não chamam tanto a atenção, mas que na experiência de ser mulher chama. Coisas ligadas à aparência, à própria sexualidade. Então, realmente, eu optei por fazer um recorte nesses pontos focais, mas não querendo sugerir que seja um todo dessa forma, né? Obviamente, as experiências são diversas, mas os recortes foram feitos conforme as minhas sensibilidades, né? Questões que me movem muito e que me sensibilizam muito, foram essas que eu optei por mostrar no livro. Você começou o projeto pensando em uma certa ironia, né? Num projeto, né, bem-humorado, mas essa ironia me parece que sobrevive nos títulos, né? Os títulos sempre apontam para caminhos diferentes. O próprio título do livro aponta isso, né? O ninho não é tão seguro como a gente espera dele, né? Quer dizer, há essa pontada de ironia mesmo nisso? Sim, eu queria justamente um título que contrastasse um pouco com o conteúdo do livro. A ideia da capa foi justamente que houvesse esse choque já imediato entre a sensação de segurança, né, que o ninho normalmente costuma evocar, e de aconchego, para que justamente houvesse uma capa um pouco mais sombria, um pouco mais desconfortável, para introduzir essas histórias em que justamente o ninho ele está um pouco espinhoso, mas ao mesmo tempo não é só espinhos, né? Tá ali tudo misturado, a nutrição com o espinho, o amor com determinadas atitudes nocivas, tudo meio embrenhado junto ali, que é, na verdade, o que forma uma família, né? Dificilmente, como eu botei lá na epígrafe, as famílias são perfeitas. A ideia é justamente afastar esse ideal de perfeição, que muitas vezes também aparece nas redes sociais, a ideia de que dentro das nossas casas tudo funciona perfeitamente, não temos problemas, não temos vícios de comportamento. Então, foi justamente mesclar tudo e, ao mesmo tempo, manter a ideia de que há algum grau de aconchego, há graus de amor também. Mas nem sempre isso está desacompanhado de alguns espinhos mesmo. É espinhento, mas é um ninho. Agora, a partir daí, né? A partir desse livro de estreia, né? Porque é a sua estreia como escritora, e a partir daí, o que é que você está fazendo? Porque nunca para, né? Há quem diga que já chega a ser uma maldição, né? Porque começa e não para mais, né? Então, agora, né, eu tive uma filha recentemente, então tô me dedicando um pouco agora a ela, mas venho trabalhando, sim, num próximo livro, provavelmente um romance que ainda está em construção. Espero aí até o final do ano, talvez, concluir, né, também uma história sobre mulheres e experimentando agora a maternidade de uma forma diferente, né, não só como filha, mas agora como mãe. Eu espero que isso também possa enriquecer o meu texto, trazer novas perspectivas às minhas histórias, e não pretendo também abandonar o conto, porque é um gênero que eu amo, sou apaixonada mesmo pela ideia pela ideia do nocaute, como você falou, né? E às vezes em poucas páginas a gente tem uma experiência muito intensa com o conto. Isso é algo que eu adoro. Inclusive, muitos livros aos quais eu retorno são contistas, né? São livros de contos, justamente porque eles permitem uma concisão ali. Às vezes a gente está com pouco tempo e a gente quer ter uma experiência mais forte. Então, bons livros de contos normalmente nos permitem esse tipo de experiência. Então, é um gênero que eu gosto muito, mas pretendo me desafiar em outros também. Vamos ver como vai ser. É sempre, né? É sempre bom os novos desafios, né? Como você falou, a gente está sempre testando coisas novas e aprendendo, né? A escrita é um eterno aprendizado. Pois é.
Maravilha. Betânia, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi um prazer conversar com você. Maurício, eu que agradeço e obrigada pela sua leitura. Obrigada também aos leitores que têm entrado em contato para compartilhar suas impressões comigo. Espero que cada vez mais leitores, né, venham me dizer o que é que eles interpretaram de todas essas histórias. Isso seria maravilhoso. Muito obrigada mesmo pelo convite, Maurício.